Nesse quarto passo, nós vamos aprender 3 jogos simples, fáceis, que as crianças gostam de fazer, gostam de brincar, gostam de jogar, e que ajudam a criança a dominar o princípio alfabético, que é a relação entre letra e som. Na aula anterior, nós aprendemos como ensinar essa relação entre letra e som. Agora a criança precisa consolidar, dominar. Ela precisa saber, né, de uma forma fácil, olhar para a letra e lembrar do som dela. Então eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso na prática. Eu quero compartilhar a minha tela para explicar que são 3 formas diferentes. Vamos lá. E nós vamos usar primeiro os materiais. Materiais. Os materiais que nós vamos usar serão esses aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Pronto. Materiais: cartões, fogo, letras, móveis. Para fazer esse jogo ele é baseado em um jogo da memória. Sabe aquele jogo da memória que nós usamos imagens iguais? Nós vamos fazer esses 3 jogos, são 3 jogos, com base no clássico jogo da memória, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, nós vamos usar, ó, primeiro nós vamos usar somente os cartões fogo. Olha só, eu quero mostrar aqui para vocês. Nós vamos usar só os cartões fogo. Eu vou deixar aqui esse material para vocês. Olha só. Esse material é específico para fazer o jogo da memória. Ó, jogo da memória com as dramatizações dos sons. Então, os 5 sons que nós estamos trabalhando, ó, som A, E, I, O, U. Esses 5 sons, então, nós vamos trabalhar com a criança. Como? Primeiro você dá para a criança, pede para a criança recortar os quadradinhos aqui. A criança vai brincar com um adulto ou com outra criança, colocando as peças na mesa, todas viradas para baixo, com a imagem para baixo, então ninguém vai ver as imagens. E as crianças têm que encontrar os pares iguais. Então, por exemplo, o som A com o som A. É um jogo da memória clássico. Só que toda vez que a criança pegar uma imagem, ela, formando o par correto ou não, ela precisa falar o som. Ela precisa falar o som toda vez, tá bom? Então vai ser assim, ó. A criança vai fazer o jogo da memória e toda vez que ela pegar uma imagem, por exemplo, se ela pegar a imagem aqui, quando tem uma ideia, com essa daqui, ela errou, ela não formou o par correto, ela vai voltar as imagens. Mas quando ela pega, ela fala, olha, peguei a imagem do som A, olha, peguei a imagem do som O. Ela tem que falar para ela ir treinando, tá bom? Para consolidando os sons, depois nós vamos para as outras etapas. Então, esse é o primeiro exemplo, certo? Esse é o primeiro exemplo. Você vai trabalhar com a criança esse jogo. Ela encontrar, formar os pares iguais, e sempre que ela pegar qualquer imagem, ela vai falar o som. Por exemplo, quando nós fazemos um jogo da memória clássico, né, aquele que todo mundo conhece, por exemplo, tem imagens iguais. Então, você pega uma flor e um macaco, por exemplo. Então, aí a criança fala flor, macaco. Só que aqui nós vamos falar o som. Em vez de falar o nome da imagem, como no jogo tradicional, nós vamos falar o som. Então, A, O, E, U, enfim. E a criança vai formando os pares. Aí no final, quem formar mais pares vence o jogo. Tudo bem? Esse é o primeiro jogo que você vai fazer. O segundo jogo, agora aqui eu vou escrever para vocês. O segundo jogo, vocês vão usar cartões, fogo, mais letras móveis. Como vai funcionar? Vou explicar aqui agora para vocês, ó. Vai ser assim. Você vai ensinar da seguinte forma. Eu vou
deixar esse material aqui disponível para vocês aqui em PDF também, junto com o material anterior que eu já mostrei. Aqui nós temos as letras para você trabalhar com a sua criança, tanto as junções, tanto o princípio alfabético, como as junções, como o jogo da memória. Então, você vai pedir para a criança recortar aqui, a criança vai recortar, e ela vai juntar com essas peças aqui. Então, nesse jogo da memória, vai usar esses cartões fogo do jogo da memória, mais essas letras móveis aqui do jogo da memória. Então, você vai pedir para a criança juntar, certo? Letras e cartões fogo. Letras e cartões fogo. Você não precisa colocar todas as letras e todos os cartões fogo. Nesse caso, pega só uma quantidade de letras e uma quantidade de cartões fogo. Então, pega 5 letras e 5 cartões fogo, tudo bem? Se você quiser usar, por exemplo, as 10 letras e os 10 cartões fogo, também pode, tá bom? Porque só que daí vão ficar pares repetidos. Mas no início pode usar só 5 letras e 5 cartões fogo. A criança agora vai fazer o jogo da memória do mesmo jeito, virar as imagens e as letras sem ver a imagem, sem ver as letras de cabeça para baixo. E aí a criança vai pegando e vai formar pares como agora? Com a forma da letra e com o som da letra. Tudo bem? Então a criança pega a letra, ela vai tentar lembrar o som da letra. E vai pegar a imagem e vai tentar lembrar o som da imagem, dos cartões fogo. Toda vez que ela pegar, ela vai falar. Toda vez que ela pegar, ela vai falar o som. Então ela vai treinando. Então, letra e imagem. Vai tentar formar os pares. Então, por exemplo, aqui, se ela pegar a letra A, ela tem que formar o par com... Opa! Tem que formar o par com o cartão fogo que representa o som A, certo? Esse é o segundo jogo da memória. Terceiro jogo da memória. O terceiro jogo da memória, você vai usar somente as letras móveis. Somente as letras móveis. Então, aqui no caso, o arquivo já vai estar aqui para vocês. Então, você não vai usar os cartões fogo agora. Você vai fazer o jogo só com as letras móveis. Então, a criança coloca essas 10 peças na mesa, todas viradas de cabeça para baixo, e aí, sem ver, e aí a criança tem que formar os pares. I com I. Se ela encontrar O com E, tá errado, mas ela tem que treinar a falar o som. E, O. Por isso que o jogo anterior é importante, porque a imagem vai dar um suporte para a criança, certo? Então a imagem vai ajudar a criança a lembrar mais fácil. Aqui agora é somente as letras, tá bom? Somente as letras. E esse jogo pode ser feito sempre. Pode fazer o jogo, cada dia um jogo, mas ele ajuda a criança a consolidar. E ela vai brincando, ela fica bastante tempo. Ela quer participar, ela quer ganhar o jogo, quer estar com o amigo, ou com o professor, professora, mãe, o pai, enfim. Mas é brincando que a criança vai aprendendo melhor. E aí, o que que acontece? Dessas três formas, a criança vai consolidando a relação entre letra e som. Consolidar é o quê? É dominar, é aprender para valer. E por que que esse é o passo final? Porque o foco final nosso é o quê? É a criança olhar para a letra e lembrar o som de cada uma. E não somente nessa ordem comum, mas em diferentes ordens. E depois dessas atividades, desses 3 jogos, agora nós vamos finalmente para a hora de ler, que a criança vai pegar as letras e vai tentar ler, vai começar a ler. Então, eu espero que você tenha aproveitado essa aula, esses 3 jogos simples, mas que funcionam demais, tanto para a criança se divertir, para a criança se distrair, relaxar um pouco, e ao mesmo tempo ela vai estar aprendendo. Ela está com as pessoas que ela gosta, brincando, jogando, e ao mesmo tempo aprendendo. Então aproveite esses 3 jogos da melhor maneira possível, não precisa ficar muito maçante, assim, dá por muito tempo, ou todo dia o mesmo jogo, não, vai variando, tá?
mas é importante para a criança consolidar. É um jogo simples, mas que sempre funciona para a criança consolidar o princípio alfabético. E na próxima aula, nós vamos ver a hora de ler. Chegou a hora da criança ler. Como que vai ser? Nós vamos ver agora na próxima aula. Então, eu espero você e que você aproveite da melhor forma possível.